Fala pessoal, na nossa primeira aula do programa da Trilha Oficialmente, a gente vai discutir aqui um conceito fundamental para a gente começar esse programa, que é entender, compreender e dar a devida importância e a devida prioridade para o conceito que eu estou cunhando aqui como o valor do conteúdo estratégico, tá bom? E aí, antes da gente entrar de fato no conteúdo em si, eu acho que vale uma reflexão, um convite e até um pouco de contexto nessa pergunta que de certa forma, ela, de certa forma, dá origem ao programa, né? E deu origem ao nosso negócio. Que é por que a Brains Decoded deu certo. E aí, alguns aqui vão conhecer um pouco da história, e a intenção aqui não é, num programa avançado, ficar trazendo, né, é, historinha e gastar energia e tempo nosso com isso, mas não é totalmente trivial, e a gente não tem por que ignorar isso aqui também. O que eu quero dizer com isso? É, talvez, assim como muitos que estão aqui, ou até mesmo numa posição abaixo de muitos negócios que estão entrando nesse programa avançado. O Léo, até pouco tempo atrás, sonhava e trabalhava e com a própria marca Brands Decoded em ter um perfil, ter uma agência, ter um negócio que conseguiria atrair ali alguns poucos e bons clientes todos os meses. A minha ambição nunca foi necessariamente escalar isso aqui, virar uma referência em AI por si só, e alcançar o faturamento de 7 dígitos que a gente tem feito, que a gente já fez na verdade, e pretende aumentar isso mais para o ano que vem ainda, de 2 milhões de faturamento de março até 19 de novembro, que é o dia que eu estou gravando essa aula. Pessoal, o que acontece é que eu saí da posição de, digamos, alguém que queria prestar serviços de uma agência, de um freelancer, de uma urgência, para alguém numa posição de destaque com excesso de demanda, excesso de oportunidade, porque alguma coisa eu consegui perceber, alguma coisa eu consegui executar, alguma coisa eu consegui destravar que tantas outras pessoas, profissionais competentes, pessoas talentosas, pessoas com formação esforçadas, com estudo, com portfólio, com cases, não conseguiram ou ignoraram. E é claro que eu abro o meu programa, é claro que eu provoco de cara vocês para pensar que parte do entendimento, da compreensão, da importância da gente falar sobre conteúdo estratégico no início desse programa é entender e perceber que o impacto que destravar e dominar apenas uma única habilidade do seu negócio, que é a criação de conteúdo, pode proporcionar, pode catapultar o seu crescimento de uma forma que não sei se existe outra atividade, outro tipo de skill que você possa desenvolver, que você possa aprender, nenhum outro tipo de investimento de marketing que pode fazer isso. Porque se em janeiro, fevereiro, que foi o período que eu criei esse negócio inicialmente, eu ainda tinha ali meus centenas de seguidores e faturava muito perto de zero, fechava um contrato ou outro, ainda com descontos, né? Coisas pequenas de verdade. E em março, as coisas começaram a encaminhar, começaram a dar certo, começaram a encaixar ali que meus primeiros posts, de fato, começam a funcionar. Eu já faço em março cerca de 20 e poucos mil de faturamento, e de lá para cá mês com 200, 300, 400 mil de faturamento. De novo, uma receita que é balanceada com infoprodutos, com cursos, com mentorias, com programas como esse daqui, com serviços, com públicos, com palestras. Olha que coisa interessante. E a gente pretende, inclusive, escalar e crescer em outras frentes, quem sabe, ao longo do próximo e dos próximos anos. E vocês podem reparar, eu gosto muito de falar sobre isso. Eu não acho que os números ou que o faturamento diz tudo, nem o lucro, não tem nenhum tipo de trocadilho nesse sentido. Mas olha só que interessante aqui no slide do lado, uma autoridade, uma reputação que ela e um crescimento, né, e um reconhecimento também talvez de marca que não só está atrelado, está estampado numa Hotmart, né, num dashboard financeiro da vida, mas também que é validado através de convites para podcasts, para palestras em eventos relevantes do meu setor. Aqui você pode ver no Rio Innovation Week desse ano, no podcast que a gente foi lá em São Paulo,
convidado para trocar uma ideia, né, dar uma mentoria para o time de social do G4. Então isso é muito interessante. Essa reflexão inicial para mim é, foi entendendo aos poucos isso, percebendo essa oportunidade que me projetou, me energizou, permitiu que eu colocasse como prioridade do meu negócio mais que qualquer outra coisa, que eu colocasse minha energia e meu tempo em me desenvolver e executar em cima da criação de conteúdo. E alguns insights que eu trago em cima disso, de cara, são que, na verdade, a gente tem que, sim, precisamos, na verdade, reforçar sempre, e reforçar muito o quão bom a gente é para o mercado. Não esperem que os outros farão isso por você, porque eles não vão. Pessoal, portfólio, diploma, currículo, coisas que eram muito mais relevantes, hoje em dia eles, claro, ainda têm um valor, mas eu não tenho certeza se esse tipo de conquista realmente tem mais valor do que uma audiência que você construiu, que te segue, que te reconhece como um especialista em alguma área de atuação. Então é outra mudança que a gente tem que fazer na nossa cabeça, no nosso conceito. Talvez não seja loucura falar que é mais importante hoje em dia você ser bom em criar conteúdo sobre o que você faz, sobre quem você é, sobre como você ajuda os seus clientes, do que você somente ser um profissional bom na sua área. Eu não estou falando que você não precisa ser bom na sua área. Eu estou falando que ser bom na sua área e só não é o bastante para quem projeta, para quem espera algum tipo de crescimento relevante. Olha que interessante isso. E que criação de conteúdo é um jogo de longo prazo, com certeza. É um jogo de médio prazo também, mas o que me surpreendeu e o que está mudando no mercado é que hoje em dia a criação de conteúdo também é um jogo de curto prazo, se você souber o que está fazendo. E obviamente a proposta desse programa aqui é te guiar ao máximo para que você consiga alcançar objetivos nessas três categorias: no curto, no médio e no longo prazo. Querem saber o que eu aprendi antes de iniciar o meu negócio? Mas principalmente tendo contato com tantos seguidores, com tantas pessoas, tantos empresários, tantos clientes ao longo desses últimos 12 meses, desses, para ser mais preciso, 9, 8 meses, com os nossos mais de 16 a 18 mil clientes no nosso ecossistema, é que a maior parte esmagadora dos negócios, na verdade, está conformada em não fazer ou ter um esforço mínimo em marketing. As pessoas dormem tranquilas, elas não acreditam que seja um problema, ou elas não compreendem o problema que elas têm, ou a oportunidade que elas estão deixando na mesa com o marketing atual delas. É muito comum que as pessoas não se incomodem nem um pouco que o Instagram delas está parado, que elas não sabem investir em anúncio, que elas dependem de indicação para conseguir clientes. Isso é uma das coisas mais comuns do mundo. E se você perceber que sair dessa situação te coloca numa vantagem competitiva de crescimento, vai dar certo para você. Uma minoria até compreende que o mercado está indo para esse lugar em que a criação de conteúdo cada vez é mais importante, mas mesmo essa minoria de empresários está perdida em relação a como é que ele coloca isso em prática, como é que ele desdobra isso em ações para ele ou para o time dele. Então ele não consegue priorizar de fato aquilo porque a execução dele não está alinhada com essa importância. E aí os pouquíssimos, aí mesmo, as centenas de negócios, quem sabe, que de fato compreenderam a disrupção que a gente vive hoje no nosso mercado e que conseguem e que se propuseram a aprender, a colocar energia, a ficarem bons nesse jogo de criação de conteúdo para a rede social. Obviamente, e você vai ver com clareza isso ao longo do programa, são esses negócios que mais crescem no mundo hoje de forma acelerada, em qualquer setor, de qualquer tipo de tamanho, de qualquer origem. E é por isso que vocês aqui no nosso programa, a gente vai falar da importância do conteúdo estratégico, a gente vai te explicar e vai te guiar para que você consiga ajustar o seu posicionamento, trabalhando seu nicho, sua brigadia, sua narrativa, para que você entenda que para criar o conteúdo, o post em si
e o sistema por trás dele, você tem que entender o que compõe a anatomia do conteúdo atômico. E que você, depois que você desenvolveu tudo isso, você sim vai estar pronto para escalar tudo isso com o AI. O nosso programa tem um propósito muito claro, que é transformar você ou o seu negócio no DNA, na alma, em um criador estratégico, para que você nunca mais precise passar pela dor, pela angústia de depender de indicações, de não saber quanto vai vender no final do mês, de talvez não vender no final do mês, para que você consiga aproveitar a oportunidade que existe hoje e que o seu negócio também cresça de forma exponencial, acelerada. Fico por aqui. Até o próximo encontro. Abraço. Valeu.